Primeiro tópico, distinção entre variação linguística e mudança linguística. No vídeo de hoje, revisão para minha segunda prova de Sociolinguística na Faculdade de Letras. E eu vou falar sobre 9 tópicos que provavelmente vão cair nessa prova. Primeiro tópico, distinção entre variação linguística e mudança linguística. Segundo tópico, princípios norteadores da variação linguística e mudança linguística, são 5. Terceiro tópico, gramaticalização. Quarto tópico, fenômenos de variação fonético-fonológica, são 14 fenômenos. Quinto tópico, fenômenos de variação morfológica, são 6. Sexto tópico, fenômenos de variação morfossintáticos, são 2. Sétimo tópico, fenômenos de variação sintática, são 4 fenômenos. Oitavo tópico, fenômenos de variação discursiva, só uma menção. E por fim, o último tópico dessa revisão, traços linguísticos, que são 2. Só para retomar o conteúdo, que são fatores internos e externos, é importante entender essa diferença. Esses fatores internos têm relação com os níveis de análise da língua, que são fonético, fonológico, morfológico, sintático, semântico, pragmático e por aí vai. E os fatores externos têm a ver com a história e as mudanças sociais. Então, tópico 1, distinção entre variação e mudança linguística. Os fatores internos, então, estrutura, e os fatores externos, história e mudanças sociais da língua, são levados em consideração para a explicação da variação e mudança linguística. A mudança linguística ocorre em 3 estágios: na origem, na propagação, no término, quando a mudança linguística é completada. Então, a mudança linguística sempre ocorre num determinado sistema linguístico, resultando sempre de um período de variação no qual coexistam formas que lutavam entre si. Já no tópico 2, princípios norteadores, são 5. O primeiro, princípio da transição. Resumindo esse princípio, ele observa e descreve uma mudança linguística em curso. Princípio norteador 2, princípio da restrição. Busca identificar os fatores linguísticos e sociais como condicionantes para a variação e mudança linguística. Princípio 3, princípio do encaixamento. Descreve a variação e a mudança linguística em uma comunidade de fala. Princípio número 4, princípio de implementação. Esse princípio analisa por que uma mudança linguística em certa estrutura ocorre em dado momento, mas em outra língua não. E o último princípio, o princípio da avaliação. Esse princípio estuda a atitude social quanto à variante para a determinação de uma mudança linguística. Tópico 3, gramaticalização. O que é gramaticalização? É um processo de mudança linguística que afeta o conteúdo semântico de uma palavra ou expressão no sentido do seu significado lexical perder importância em relação ao seu significado gramatical. A locução adverbial em boa hora, que significava momento propício, evoluiu para a conjunção concessiva embora. Quarto tópico, variação fonético-fonológica, e são pelo menos 14 fenômenos. Eu vou citar eles numa tabela que talvez fique mais fácil para eu estudar aqui. Primeiro fenômeno, monotongação dos ditongos decrescentes. A palavra beijo se torna beijo, caixa, caixa. E aí a gente tem a monotongação dos ditongos crescentes. Como exemplo, a palavra notícia se torna notiça. Terceiro fenômeno, ditongação. Nós, nós, mês, mês. Quarto fenômeno, aférese. Está, tá. Síncope, mesmo, memo, para, pra. Apócope, ficar, fica, pior, pior. Nasalização, igual, igual. Desnasalização, ontem, ontem. Rotacismo, bicicleta, bicicleta. Lambdacismo, parábola ou palavra. Iotismo, mulher, mulher. Despalatalização, mulher, mulher. Arcaísmo, depois, despois. Queda da vogal átona postônica em palavras proparoxítonas. Tétano, teto. Árvore, árvore. O quinto tópico dessa revisão, fenômenos de variação morfológica. São 6 fenômenos. O primeiro fenômeno, uso de advérbios de intensidade com formas superlativas. Então, melhor, mais, melhor. Segundo fenômeno, o uso da palavra mais como preposição equivalente a com. Pedro esteve aqui com a Maria, Pedro esteve aqui mais a Maria. Terceiro fenômeno, formação analógica do verbo a partir da primeira pessoa. Eu ponho a mesa, eu já ponhei a mesa.
Quarto fenômeno, surgimento da preposição ne deduzida das formas propostas. Ela mora ne Goiânia. Quinto fenômeno, eliminação do plural redundante, marcado em geral somente nos determinantes. Os meninos, os menino. Sexto fenômeno, redução da morfologia verbal a duas formas, eu canto e tu, você, a gente canta, ou três formas, canto, canta e cantamo. Sexto tópico dessa revisão, fenômenos de variação morfossintática. Primeiro fenômeno, uso dos pronomes do caso reto em função de complemento. Abraça eu, leva eu, ela gosta de eu. Segundo fenômeno, uso do pronome oblíquo, mim, como sujeito de verbo no infinitivo. Isto é demais para mim. Sétimo tópico dessa revisão, fenômenos de variação sintática. E são 4 fenômenos. O primeiro, variável construção de orações relativas. E aqui tem duas situações. Por exemplo, o filme a que me referia muito bom é uma variante padrão. Mas veja as variantes não padrão. O filme que me referia é muito bom. Esse fenômeno é chamado de relativa cortadora, justamente por cortar o filme a que me se torna o filme que. Outro caso, o filme que me referia a ele. Esse a ele se chama relativa com o pronome lembrete ou então copiadora. É usada por falantes menos ou mais escolarizados e sofre estigma da sociedade. Segundo fenômeno, fenômeno chamado ou variável preenchimento de sujeito prenominal. Nós fomos à praia por fomos à praia. Terceiro fenômeno, variável posição do pronome clítico em relação ao verbo. Eu vi-o no cinema, ênclise. É uma variante padrão. Já a variante não padrão, eu o vi no cinema, que é uma próclise. Quarto fenômeno, uso de objeto nulo ou de pronome tônico em lugar do clítico. Eu vi na rua, eu vi ele na rua. Oitavo tópico dessa revisão, variação discursiva. Ocorre quando o nível de análise pode ser expandido para além das frases, de modo a abarcar também porções textuais ou discursivas. Como exemplificação, podemos citar palavras que desencadeiam trechos discursivos e desempenham papel de conectores, conjunções, se e, mas, porque, portanto, marcadores discursivos e expressões de natureza adverbial. Marcadores discursivos são elementos que servem na formação da fala e na manutenção da interação entre o falante e o ouvinte, atuam também dando coesão e coerência ao texto. Conjunções, marcadores discursivos, entre outros, usados tanto na fala quanto na escrita, como aí, daí, e então, e por aí vai. Por fim, o nono tópico dessa minha revisão, traços linguísticos. De acordo com Marcos Banho, são 2 os conjuntos de traços linguísticos. Aqueles que aparecem na fala de todos os brasileiros, que ele chama de traços graduais, e aqueles que aparecem na fala dos brasileiros de origem humilde, de pouca ou nenhuma escolaridade ou de origem rural, que ele chama de traços descontínuos. E existem regras que categorizam essas variáveis graduais e descontínuas. São 4. Primeira categoria de desvio da escrita, nesse caso, erro decorrente da própria natureza arbitrária do sistema de convenção da escrita. Segunda categoria, erro decorrente da interferência de regras fonológicas categóricas no dialeto estudado. Terceira categoria, erros decorrentes da interferência de regras fonológicas variáveis graduais. Quarta categoria, erros decorrentes da interferência de regras fonológicas variáveis descontínuas. Então, basicamente, esses são os 9 tópicos que devem cair nessa prova, e eu vou repetir eles aqui. Distinção entre variação linguística e mudança linguística, princípios norteadores de variação linguística e mudança linguística, gramaticalização, fenômenos de variação fonético-fonológica, quinto, fenômenos de variação morfológico, sexto, fenômenos de variação morfossintático, sétimo, fenômenos de variação sintática, oitavo, fenômenos de variação discursiva, e nono, os traços linguísticos. Então eu acredito que seja isso. Hoje é dia de prova, eu tô falando meio baixo porque eu tô na biblioteca. É a segunda prova de sociolinguística, eu já fiz a primeira, tô com uma nota boa. Vai ser uma prova diferente, uma parte individual, outra em grupo. Vou deixar na descrição alguns livros e também no final do vídeo playlists de coisas que ando postando aqui pelo canal. Valeu!